Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre a sua vida neste dia. Eu sou o pastor Felipe Pereira e nós vamos juntos caminhar estudando as cartas gerais do Novo Testamento. Para mim é um privilégio estar com vocês uma vez mais para que possamos assim então continuar estudando a palavra agora com as cartas gerais. De pronto eu peço perdão aos irmãos porque pelo conflito de agenda do seminário com a minha agenda, eu tive que gravar hoje e eu não estou muito bem de saúde. Eu estou com uma tosse bem preocupante e pode ser que eu tussa às vezes ou que às vezes eu precise de um tempinho para limpar meu nariz. Mas mesmo assim nós vamos caminhar, vamos estudar e eu tenho certeza que Deus vai abençoar o nosso tempo juntos. Então dividiremos o nosso tema da seguinte maneira. Na aula 1 nós faremos uma introdução às cartas gerais e estudaremos a carta aos Hebreus. Na segunda aula estudaremos a carta de Tiago, a primeira e a segunda carta de Pedro. E na terceira aula estudaremos as 3 cartas de João e a carta de Judas. E no final de tudo isso faremos, como de costume, uma avaliação de conhecimentos para que então os irmãos fiquem cientes das suas notas finais na disciplina. Então vamos começar com a introdução às cartas gerais. As epístolas gerais na Bíblia são as 8 cartas do Novo Testamento que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. São elas Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. Essas epístolas também são conhecidas como epístolas universais ou epístolas católicas. Então veja, essas são as epístolas gerais, essas 8 cartas do final do Novo Testamento. Obviamente nós temos ainda mais 2 cartas no Novo Testamento que não foram escritas pelo apóstolo Paulo e nem se enquadram na característica de cartas gerais, que são o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Sabemos que os 2 também são cartas, mas nós os consideramos o Evangelho de Lucas na categoria Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos na categoria de livro histórico. Então as cartas gerais são esses 8 livros que aí estão. Mas por que elas recebem esse nome, né? Epístolas universais ou epístolas católicas? Elas recebem essa designação basicamente porque foram escritas para públicos mais universais. Isso significa que, em comparação, as cartas de Paulo, as epístolas gerais, são mais abrangentes e a maioria delas não possui um destinatário específico. Então veja, enquanto Paulo escreve uma carta a Tito, ou uma carta a Filemon, ou uma carta a Timóteo, que são pessoas específicas que receberão aquela carta, ou enquanto Paulo escreve a sua carta aos crentes de Filipos, aos filipenses, ou aos gálatas, ou aos coríntios, ou aos romanos, as cartas gerais são escritas para um público muito mais amplo. São escritas para os santos de determinado lugar, de uma grande área, né? Escrito para as igrejas. São cartas cujo objetivo é circular. São cartas que falam sobre assuntos bastante comuns na sua época e que servem de base doutrinária para diversas igrejas, para diversos grupos que poderiam receber e aproveitar os ensinamentos dessas cartas. Vemos aqui no próximo slide exatamente isso. As epístolas gerais tratam de questões que são comuns a todos os crentes de todas as épocas. Elas exortam os cristãos acerca do sofrimento, encorajam-os a viver em obediência ao Senhor e ensinam os crentes sobre como eles devem perseverar na fé e ser zelosos com a pureza do Evangelho, se opondo aos falsos mestres e às suas doutrinas. Então os temas tratados nessas cartas gerais são os mais diversos, desde a carta de Tiago, que é uma carta bastante antiga dentro das cartas gerais, até as últimas cartas escritas, né, que são as cartas de João. Elas trazem ensinamentos preciosos para a igreja da sua época e também para a igreja de hoje, principalmente em questões doutrinárias, em como lidar com as perseguições e em como lidar com a fé prática, como praticar a fé que temos em Cristo Jesus. Então essas são as cartas gerais do Novo Testamento. Então no Novo Testamento nós temos as seguintes divisões: os evangelhos, que são os 4 relatos da vida de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João; o livro de Atos, que é considerado o livro histórico do Novo Testamento. Depois nós temos as cartas de Paulo, que podem ser divididas entre as cartas de Paulo às igrejas e as cartas pastorais de Paulo.
E depois temos as cartas gerais, que são essas que estamos estudando, e por fim o livro de profecia, que é o livro do Apocalipse. Mas isso é matéria para introdução ao Novo Testamento. Então vamos começar o nosso estudo estudando a carta aos Hebreus. Começaremos então pelo autor desta carta. Um dos principais debates sobre a Epístola aos Hebreus se dá por conta da identidade de seu autor. Desde os primeiros séculos da história da Igreja, teólogos tentam estabelecer, sem conseguir definir, quem teria sido o autor da Epístola aos Hebreus. Apesar disso, sabemos algumas coisas importantes sobre ele, sobre este autor. Então veja, a carta aos Hebreus é uma carta que nós não sabemos quem a escreveu. Existem várias hipóteses sobre quem possivelmente possa ter escrito esta carta, mas é impossível definir. Então, dos livros do Novo Testamento, o único que permanece com o autor secreto é a carta aos Hebreus. Então, algumas coisas que a gente sabe sobre o autor desta carta. Primeiro, ele foi um homem, porque ele usou a forma masculina do verbo grego para escrever sobre si mesmo em 11:32. Então, o autor era um homem. Era alguém que dominava o grego, ele era instruído no estilo literário helenístico. Era um profundo conhecedor do AT e usava especialmente a versão Septuaginta, a tradução grega do AT. Então, na época do Novo Testamento, muitos judeus usavam uma versão do Antigo Testamento em grego que se chamava Septuaginta, e é essa versão que o autor de Hebreus cita. Então ele provavelmente dominava bem esta língua. Terceiro, ele conhecia pessoalmente seus leitores originais e tinha um cuidado pastoral por eles. Então ele era alguém também que era dado à obra missionária. Quarto, foi convertido à fé no ministério instruído pelos apóstolos. Isso significa que ele não teve contato direto com Jesus. Então, o autor de Hebreus não era um dos apóstolos, mas ele foi fruto do ministério dos apóstolos, conforme vemos no capítulo 2, os versos 3 e 4. E 5, ele teria conhecido pessoalmente Timóteo, segundo diz em Hebreus 13, 23, quando ele cita Timóteo nominalmente como alguém que está com ele no ministério. Então temos esses dados que nos ajudam a entender melhor as características do autor de Hebreus, mas não podemos dizer quem ele era. Muitos autores têm sido sugeridos ao longo da história, dentre os quais destacam-se Paulo. A ideia de que Paulo seria o escritor de Hebreus é uma ideia que é apoiada por Clemente de Alexandria e também por Orígenes, que são pais da igreja, homens que interpretaram as escrituras do Novo Testamento logo após a morte dos apóstolos. No entanto, a ideia de Paulo tem sido rejeitada porque Paulo sempre utiliza em suas cartas de uma saudação e depois no final de uma despedida. E ele sempre se denomina em suas cartas. E o estilo literário do autor de Hebreus não parece ser o mesmo estilo de Paulo. Então, as evidências contrárias à autoria paulina são maiores do que as evidências a favor. Agora, obviamente que na igreja muitas pessoas, pelo senso comum, acreditam que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. E eu, inclusive, já estive em igrejas onde o pregador pregou dizendo: abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Hebreus. Mas isso é um erro teológico porque é impossível definir. Mas há também alguém como Lutero que apoia a autoria de Apolo. Apolo era um líder proeminente da cidade de Corinto, que era um grande conhecedor do grego clássico e certamente era um homem muito sábio, porque os ensinamentos dele estavam ofuscando o ensinamento de Paulo na cidade de Corinto. Então Apolo foi uma ideia defendida por Lutero, que talvez pudesse ter sido ele o autor da Epístola aos Hebreus. Há ainda a ideia de Barnabé, que foi defendida por Tertuliano, que é também mais um teólogo pai da igreja, que também é um homem que nutre algumas daquelas características que nós ressaltamos no início. Ele é fruto do trabalho dos apóstolos, ele é conhecedor das escrituras gregas, ele conhecia Timóteo pessoalmente. Então, várias dessas coisas Barnabé também possui. No entanto, nós não sabemos exatamente quem é o autor. E ali no finalzinho do nosso slide diz assim: a verdade é que Deus não desejou deixar claro quem escreveu Hebreus, e não devemos nos preocupar com isso. Então veja, temos essas hipóteses.
Podemos sugerir hipóteses, mas não podemos definir quem escreveu a carta aos Hebreus. Então nós ficamos com o conteúdo, ficamos com o que dela podemos aprender, ficamos com a sua canonicidade e assim abraçamos o ensinamento que ela nos deixa, embora não saibamos o autor. Sobre a data, aparentemente quando a Epístola aos Hebreus foi escrita, o Templo de Jerusalém ainda existia e os rituais eram regularmente realizados. Capítulo 10, versos 1 a 11 vai falar sobre esses rituais. Sabemos que o templo foi destruído por volta de 70 d.C., na queda de Jerusalém. Então a data cabível para a composição dessa epístola é antes deste período. Então, como o autor de Hebreus vai trabalhar em especial sobre o assunto de como a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança de Moisés, se o templo de Jerusalém houvesse caído, certamente ele usaria esse argumento, dizendo que Jesus é a nova aliança e que aquele antigo templo já não tem mais serventia. Então, como ele não cita a queda do templo de Jerusalém, é possível que nós afirmemos que aquilo não havia acontecido à época em que a epístola foi escrita. A epístola pode ter sido escrita durante o período de perseguição de Nero aos cristãos, a partir de 64 DC. Se isso for verdade, o sofrimento mencionado em Hebreus 10, 32 e 34 pode ter sido causado por Cláudio e sua ordem de expulsar os judeus de Roma em 49. Para a maioria dos estudiosos, 65 DC é a melhor data. Então, provavelmente, essa carta aos Hebreus foi escrita no ano 65 depois de Cristo, durante o período da perseguição de Nero. Sobre os destinatários. A Epístola aos Hebreus nos mostra que seus destinatários eram judeus cristãos, ao mesmo tempo em que o autor está se dirigindo a pessoas convertidas a Cristo. Ele dá ao entender que elas tinham um passado de vínculo com o judaísmo. Então veja que aqui na carta aos Hebreus, o autor está fazendo um paralelo entre a antiga fé judaica e a nova fé em Cristo. Então é bem possível que nós possamos definir que os seus autores eram pessoas que tinham conhecimento da fé judaica, que vivenciaram a fé judaica. Então, de fato, ele escreve a judeus que agora se tornaram cristãos. Tais irmãos pertenciam a uma igreja cujos líderes são anonimamente referenciados no capítulo 13, versos 7, 17 e 24. A localização de tal igreja é objeto de especulação por parte dos estudiosos e comentaristas. As sugestões mais comuns são Roma, Jerusalém, Antioquia, Cesareia ou Alexandria. Como se vê, as possíveis cidades eram grandes centros. Jerusalém e Cesareia eram cidades da Judéia. Nas outras se localizavam grandes colônias judaicas. Naturalmente, em todas elas havia igrejas locais que contavam com a presença de muitos judeus cristãos. Então, provavelmente, essa carta foi escrita para esses esses judeus cristãos em alguma dessas regiões que nós salientamos. E o propósito da carta? Pode-se atribuir um propósito triplo à carta. Primeiro, é um livro cristológico que mostra a superioridade de Cristo sobre os profetas, os anjos e a lei, sobre Moisés, Josué, Arão e sobre os sacerdotes. E aqui tem a narrativa dos textos do livro de Hebreus que denotam a supremacia de Cristo. Então ele é um livro, sim, cristológico, cuja mensagem aponta o tempo todo para a superioridade de Jesus. Segundo, ele promove pontos de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, de modo brilhante. Temos na obra os seguintes confrontos: valores da lei versus valores da graça, símbolos versus realidade, antiga aliança versus nova aliança, passado versus futuro. De fato, temos muito essa comparação entre o que era feito, o que Deus havia dado para o seu povo no Antigo Testamento e o que Deus faz e deu ao seu povo agora na Nova Aliança. Então há essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, uma explicação de como a lei do Antigo Testamento deu lugar à graça em Cristo Jesus. E o terceiro propósito, então, dessa carta é encorajar, motivar os cristãos de origem judaica a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de grande perseguição, tanto por parte das autoridades constituídas, como por parte dos antigos irmãos de sinagoga. Então o contexto da Epístola aos Hebreus versa muito à volta da perseguição, que era fornecida pelo Império Romano, através da grande perseguição que surgiu depois do ano 64, durante o Império de Nero.
mas também visa orientar os irmãos a como lidar com aqueles judeus que agora os perseguem por eles terem abandonado a sinagoga e se voltado às coisas de Cristo. Como que eles devem negar aquele passado judaico em favor da nova aliança em Cristo Jesus. Então aí está a introdução à carta dos Hebreus. Não sabemos quem é o autor, a data é provavelmente 65 depois de Cristo. Os destinatários são judeus cristãos que provavelmente estavam ou em Jerusalém, ou em Cesareia, ou Alexandria, ou Roma, algum lugar desses. E sabemos que o propósito era apresentar Jesus Cristo, fazer um paralelo entre Antigo e Novo Testamento e encorajar os crentes a lidarem com a perseguição. Então vamos passar agora aos temas dessa carta, né? Primeiro tema, a glória e a superioridade de Cristo, verso 1 até o verso 4, até o capítulo 4, verso 13. E aqui ele começa a trabalhar então, do capítulo 1 ao capítulo 4, como Cristo é superior. E ele já começa dizendo que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, e que ele sustenta todas as coisas por sua palavra preciosa. E depois de ter realizado a purificação pelos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então aqui logo do início, começando a sua carta aos Hebreus, o autor já diz que Cristo é a medida exata, é o resplendor da glória de Deus. Ele começa falando, talvez os irmãos lembrem, havendo Deus outrora nos falado através dos profetas, hoje nos fala através do Filho, porque Ele é a glória de Deus, Ele é o resplendor da sua glória, Ele sustenta todas as coisas, Ele está como majestade nas alturas. Então, de fato, ele já aponta para a supremacia de Cristo desde o início. Mas ele continua dizendo, por exemplo, que Jesus é superior aos anjos, quando fala: a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita, até que eu faça teus inimigos o estrado para os teus pés? Então aqui ele trabalha essa verdade, dizendo que Jesus é superior aos anjos, que Jesus não era apenas um mensageiro de Deus, que veio para entregar uma mensagem como o anjo fazia. Ou Jesus não era apenas, na linguagem do livro de Hebreus, um espírito ministrador de Deus em favor daqueles que creem, mas que de fato Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado, que desceu dos céus para, através do seu sacrifício, da sua vitória na cruz, colocar seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele continua falando que Jesus é superior a Moisés, quando fala, no capítulo 3, versos 5 e 6, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegarmos fielmente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Então aqui o autor de Hebreus está falando que Moisés era como um servo da casa, era alguém escolhido para cuidar da casa, e o texto diz que a casa somos nós que cremos. Então Moisés era o servo que cuidava do povo de Deus, mas Jesus Cristo, ele é o dono da casa, ele é o filho sobre a casa, ele é aquele que através do seu sacrifício na cruz, comprou para si essas pessoas, esse povo de Deus. Então ele é superior a Moisés, porque ele não é apenas alguém que serve os que creem, mas ele é o Senhor de todos aqueles que creem. Então, obviamente, o autor de Hebreus ele dá uma explanação muito mais profunda sobre como Jesus Cristo é superior a Moisés. Mas, de fato, ele anuncia isso, a superioridade de Cristo sobre Moisés. Mas ele continua falando sobre a superioridade de Cristo, sobre o sacerdócio, né? E aqui ele passa um novo tema, falando no segundo tema da carta, sobre o novo sacerdócio de Cristo, dos capítulos 4 até o capítulo 8. E já no 4, 14 e 15 ele diz: portanto, visto que temos um sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apegamo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então veja que aqui o autor de Hebreus começa a falar sobre a supremacia de Cristo em relação ao sumo sacerdote. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos,
para purificar os seus pecados e o pecado do povo. Mas Jesus Cristo não entrou no lugar santíssimo, não entrou depois do véu. Jesus Cristo entrou nos céus, um lugar muito superior, e ele entrou lá para apresentar sacrifícios, mas não em favor dos seus pecados e dos pecados do povo, porque ele nos ajuda em nossas fraquezas, porque a semelhança de nós, ele teve tentações, mas no entanto Jesus nunca pecou. Então isso o capacita para ser um sacerdote muito mais exaltado do que o sumo sacerdote carnal e humano. Jesus é aquele que apresenta o sacrifício de uma vez por todas, diante do Senhor. E ele continua no capítulo 6, 19 e 20, dizendo que o sacerdócio de Cristo não se assemelha apenas ao sacerdócio araônico, mas o sacerdócio de Cristo também é segundo a ordem de Melquisedeque. Quando diz: temos essa esperança como âncora na alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, o texto aqui nos fala que Jesus o seu sacerdócio é também segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso quer dizer? Que não se manifesta apenas dentro da revelação histórica de Deus ao seu povo, dentro da comunidade de Israel, mas transborda para fora da comunidade de Israel. Assim como Melquisedeque não era um sacerdote descendente, parente de Abraão, daquela escola de revelação de Deus a Terá, pai de Abraão, assim também Jesus é aquele sumo sacerdote que não apenas salva os israelitas, mas salva os gentios. O novo sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio arônico e é também superior ao sacerdócio de Melquisedeque, porque Jesus não apenas abençoa e oferece os dízimos de Abraão, como Melquisedeque fez, mas Jesus de fato purifica todo o pecado e dá libertação eterna àqueles que creem, sejam eles judeus, sejam eles gentios. Ele continua no capítulo 7, 26, dizendo que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito e que ao mesmo tempo ele é o sacerdote e ele é o sacrifício. Quando diz assim: é de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então veja, ao mesmo tempo, esse texto de Hebreus 7 nos diz que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é puro, inculpável, santo, exaltado. Então ele é aquele que pode entrar verdadeiramente no Santo dos Santos, que é o céu, para oferecer sacrifício em favor dos pecadores. Mas o texto diz ao mesmo tempo que esse sacrifício era o próprio Cristo, porque ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote perfeito e ele é o sacrifício. Ele é o cordeiro sem mácula que se oferece em favor do pecado. E mais, o texto nos diz que ele não precisa fazer isso continuamente para perdão dos nossos pecados, mas que a santidade do sacrifício o fez com que ele pudesse fazer isso de uma vez por todas. Então o sacrifício vicário de Cristo foi feito dentro da história uma única vez, e ele é eficaz para perdoar os pecados de todos os homens em todos os tempos. Mas ele continua falando ainda sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao tabernáculo, que o tabernáculo era uma imagem do que Cristo desejava fazer com o seu povo, que era habitar no meio do seu povo, e hoje ele faz isso através da pessoa do Espírito Santo de Deus, que conosco está. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança do qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para a outra. Então aqui em todo o capítulo 8 ele está falando sobre isso, sobre a transitoriedade da lei, sobre a transitoriedade do tabernáculo, sobre como aquilo que aconteceu era transitório, mas como que agora nós não precisamos mais do tabernáculo, porque o Espírito Santo está entre nós, e como Jesus disse à mulher samaritana, os adoradores adorarão em espírito e em verdade, em qualquer lugar que desejarem. Então, essa nova aliança traz novos princípios, um sacerdócio muito mais eficiente, que não necessita de um lugar físico, não necessita de nada que era transitório, mas um sacerdócio que é
eterno. E aí o autor da carta aos Hebreus começa a tratar um terceiro tema, que é o contraste entre o velho e o novo, nos capítulos 9 e 10. E ele começa ali no 9, 13 e 14 dizendo: ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que servamos o Deus vivo. Veja só, aquela prática de sacrifícios, o ritual de purificação do Antigo Testamento era transitório, mas era aceito por Deus. No Antigo Testamento, o sangue de touros, bodes, as cinzas de uma novilha eram recebidas por Deus como sacrifício que aplacava a ira de Deus sobre o seu povo. No entanto, o sacrifício de Jesus Cristo é superior. O novo é superior ao velho, o novo inutiliza o velho, porque agora o sangue de Cristo é o sangue imaculado, o sangue puro, que purifica de uma vez por todas, não havendo mais necessidade daquele ritual do Antigo Testamento. Ele continua no capítulo 10, versos 19 e 21, dizendo: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Então veja que a nova aliança impõe um padrão melhor do que a antiga aliança e derrama graça sobre todos, porque enquanto na antiga aliança apenas o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos para purificar os pecados do povo, na nova aliança todos podem entrar no Santo dos Santos, todos podem entrar e se achegar à presença de Deus. Quando Jesus morreu, os evangelhos nos narram que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Esse simbolismo quer dizer que, de fato, Jesus Cristo deu livre acesso à graça de Deus a todos os seres humanos. Aqueles que são pecadores agora podem se achegar à presença de Deus, não por sua virtude, mas porque Cristo já pagou o preço pelo pecado, e eles podem agora falar com Deus, pedir perdão pelos seus pecados, dedicar a sua vida ao Pai, porque Cristo abriu esse novo e vivo caminho através da sua carne, da sua morte maravilhosa na cruz. Então o acesso a Deus da nova aliança é superior ao acesso a Deus que a antiga aliança permitia. E ele continua falando que nessa nova aliança nós não podemos retroceder, não podemos voltar à prática da antiga aliança, porque a nova aliança é muito superior. E ele diz então ali no capítulo 10, os versos 37 a 39. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então aqui há uma palavra de incentivo aos irmãos, aos crentes de origem judaica, dizendo: Jesus Cristo voltará como prometeu. E vocês precisam estar firmes nos princípios da nova aliança. Não retrocedam, não sigam as pressões dos antigos irmãos de sinagoga que querem fazer com que vocês voltem à prática dos rituais judaicos, porque a nova aliança contrasta a antiga aliança. A nova aliança é superior à antiga aliança, e nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que voltam para o que já foi ultrapassado, mas nós somos daqueles que veem a graça de Deus derramada sobre nós e que procuramos viver de acordo com essa graça no tempo presente. Então, de fato, o desafio do autor de Hebreus aos seus leitores é este: que eles de fato vivessem andando para frente dentro da graça de Deus, sem voltar àqueles padrões antigos. E aqui o nosso autor segue a um quarto tema, quando ele fala sobre a glória da fé. E aqui temos um dos capítulos mais bonitos da Bíblia Sagrada, que é o capítulo 11 do livro de Hebreus, a galeria dos heróis da fé. E ele aqui começa então, já falando nos versículos 1 e 2, as seguintes palavras: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho.
E aqui os irmãos conhecem o texto e sabem que ele começa então a citar uma quantidade enorme de servos de Deus do Antigo Testamento que receberam um bom testemunho pela fé que tinham no Cristo que ainda haveria de vir. E qual é o objetivo dele expressar, do autor da carta, colocar esse capítulo 11 de Hebreus aqui? É mostrar aos seus leitores que a fé é valiosa, que a fé é algo muito precioso, que Deus lhes permitiu ter em seus corações e que eles devem seguir o exemplo daqueles que nem puderam desfrutar da fé que tinham, mas que vendo o que aconteceria no futuro, abraçaram a fé e por ela se tornaram pessoas especiais, pessoas muito abençoadas, pessoas que conseguiram bom testemunho no seu tempo e bom testemunho para toda a eternidade. E aqui ele começa, desde Abel, citando como Abel foi justo e pela fé ofereceu sacrifício melhor que Caim, até chegando nos últimos profetas do Antigo Testamento, falando sobre como todos eles, olhando para Cristo, pela fé, eles conquistaram a vitória. E embora muitos deles tenham passado por situações difíceis, por provas, por lutas, por dores, eles fizeram o que Deus desejava que eles fizessem, abraçados à fé. Então o autor quer motivar os seus leitores dizendo: não abram mão da fé, porque essa fé é preciosa e é ela que vai manter vocês de pé, mesmo que vocês passem por todo tipo de provação. E aí no finalzinho do capítulo 11, ele então fala algo maravilhoso, quando diz que o mundo não era digno deles, desses heróis que abraçaram a fé. Eles vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco eles fossem aperfeiçoados. Então veja, eles não receberam a promessa da salvação em Cristo Jesus para o seu tempo, mas eles abraçaram essa promessa e creram que pelo amor à vinda de Cristo, ao dia em que Cristo viria e remiria o povo, eles sabiam que na ressurreição final, essa fé e essa esperança que eles tinham na manifestação do Messias os valeria como a verdadeira fé. E eles de fato serão aperfeiçoados juntamente conosco quando Cristo voltar e então os mortos ressuscitarem e cada um de nós receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Então, de fato, esses homens são exemplo para que os crentes hebreus que estavam passando por dificuldades, perseguições, lutas, pudessem se manter firmes sem retroceder, porque eles receberam em suas mãos a virtude preciosa que é a fé. E então aqui ele começa a falar sobre a vida na fé, Primeiro ele fala sobre a glória da fé e como a fé é gloriosa no capítulo 11, e aqui ele começa a falar, chamar seus leitores a viverem na fé, a andarem na fé. E ele ali já logo no verso 7 e 8 começa a falar que as provações são permissões de Deus para o aperfeiçoamento dos santos. E ele diz assim: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então o autor aqui começa a falar aos seus leitores dizendo: as provações são como a disciplina de Deus. É o que Deus nos dá, é o que Deus ministra para nós no objetivo de que nós nos aperfeiçoemos e nos tornemos pessoas maiores, melhores. Todo bom pai disciplina o seu filho e todo bom filho aceita a disciplina do seu pai. Agora aquele filho rebelde não aceita a disciplina do seu pai e o pai não vai disciplinar o filho que não é seu. Então, se você não aceita a disciplina do pai, se você não recebe a aprovação, tentando absorver dela o desenvolvimento espiritual, talvez você seja um filho ilegítimo de Deus. É isso que o autor está dizendo. Mas ele continua ainda falando no verso 12, os versos 22 e 24, o seguinte: expressando aos seus leitores onde eles chegaram e qual é a glória que eles têm de fazer parte da igreja do Senhor. Quando ele diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares e milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, ao sangue aspergido, que fala melhor que o sangue de Abel.
Então aqui ele está relatando, dizendo, vocês chegaram ao lugar muito especial, vocês fazem parte da igreja do Senhor, daquilo que o Senhor sonhou criar desde o início da humanidade, daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo e agora fazem parte desse grupo tão especial. Então, por favor, vivam a vida da fé, sabendo que vocês fazem parte de um seleto e muito especial grupo, que é aqueles que de fato podem subir o Monte Sião, pode adentrar a Jerusalém Celestial, podem morar na cidade do Deus vivo, aqueles que de fato têm seus nomes escritos no livro da vida no céu. E ele então continua, no capítulo 13, verso 8 e 9, falando um pouco mais sobre a vida na fé, quando aconselha conselhos práticos aos seus leitores para que vivam uma vida feliz, dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixe levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Aqui nós vemos uma pequena referência sobre o tipo de pressão que eles estavam recebendo naquelas comunidades que iam receber esta carta. Quando o autor de Hebreus fala, que eles não podem retroceder, talvez ele esteja falando sobre isso, sobre esses costumes alimentares judaicos que estavam sendo impostos sobre a vida daqueles cristãos por as pessoas que faziam talvez parte da sua família, pela sociedade que estava ao redor deles. E ele está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, por isso deixem esses ensinos estranhos e se fortaleçam na graça. Não achem que essas coisas têm valor, porque elas não têm valor nenhum. E o apóstolo Paulo trabalha bem isso em Romanos 14, quando diz que aquele que come a carne sacrificada aos ídolos, ou aquele que come a comida cerimonial, não é melhor do que o que não come, e nem o que não come é melhor do que o que come. Que cada um faça o que deseja, de acordo com a consciência. E ele ainda continua dando uma instrução aos seus leitores sobre a submissão à liderança, quando diz, obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então aqui ele está dizendo que a igreja deve se submeter aos seus líderes para que eles não se sintam tristes, porque na tristeza do líder não há proveito para a igreja. A igreja decai quando o seu líder está desmotivado, triste, abalado. Então os irmãos devem procurar viver na fé, procurar se submeter à liderança para que os seus líderes tenham a alegria de liderá-los, de servi-los e que assim a comunidade possa se desenvolver cada vez mais. Então, os crentes não podem ser um peso para a sua liderança, mas sim um auxílio, sim uma ajuda, sim motivo de bênção e de gratidão aos líderes diante do Pai. E ele aqui então termina a carta, no final do capítulo 13, abençoando os seus leitores e rogando a Deus para que eles permaneçam firmes na nova aliança, sem retroceder para a antiga. Quando ele diz, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então aqui o autor de Hebreus pede a Deus que ele aperfeiçoe os seus leitores e que de fato não os deixe regredir, mas que os faça avançar. Que não permita que as pressões judaicas ou que as perseguições os desmotivem. Capítulo 10, verso 25, o autor de Hebreus fala, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns, antes exortemos uns aos outros, quanto mais vede que vai se aproximando o dia. Então, que eles também progredissem, crescessem, se aperfeiçoassem na comunhão e que assim estivessem firmes na nova e viva aliança instituída por Cristo. Esta então foi a carta aos Hebreus. Espero que tenha sido proveitoso para os queridos alunos o estudo dessa carta.
Que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa usar os ensinos, o aprendizado que você teve neste tempo para aprofundar os seus estudos das Escrituras e também para ministrar as pessoas com a sã doutrina. Precisamos cada vez mais de líderes, de ministros que se capacitem verdadeiramente para ministrar a palavra de Deus com profundidade, como nos orienta o Senhor. Que você seja um deles. Que Deus abençoe a sua vida. Seminário Strong. Conhecer para viver.